Sim, é suficiente. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Vamos concluir hoje o que a Sirlene começou na aula passada. Vamos ver a parábola do cego de Betsaida, aula 2. Então vamos lá. Só para relembrar que Jesus fez a cura simplesmente utilizando a saliva e utilizando a imposição de mãos. O texto evangélico para nós refletirmos, vamos lê-lo na totalidade, é esse aí. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E chegou a Betsaida, Jesus, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que tocasse. Olha só, toque nele, mestre. Nós temos certeza absoluta que se tocar ele vai ficar curado. Olha a certeza, como acreditavam no mestre. Antes de continuarmos lendo, nós acreditamos desse jeito? Continuando então. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, como nós enxergamos hoje. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Será que Jesus quis dizer com tudo isso? Curou, vai embora, não fala para ninguém, não entre na aldeia. Você está enxergando, agora estou, antes não estava. Será que tudo, o que está por trás de tudo isso? Vamos ver? Então vamos a essa interpretação, relembrando que a cura ocorreu em Betsaida, que é a casa da pesca em hebraico, era uma aldeia, como já foi visto no encontro anterior, situada a nordeste do Mar da Galileia, distando alguns quilômetros de Cafarnaum. Está aqui, ó. Betsaida, Cafarnaum. Está aqui, ó. Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, está aqui, ó. Essa era a composição geográfica da época. Bom, como já foi visto, Jesus utilizou, como foi dito há pouco, dois recursos. Quais são? Curar o cego através da saliva e a imposição de mãos. Dirão alguns: credo, ele pôs saliva nos meus olhos. E o que tem? Qual é o problema? Essa saliva aqui, meus amigos, é tão pura que nenhum remédio existente hoje chegaria nem aos pés dela. Tamanha elevação desse ser chamado Jesus, que demorou 4.000 anos para poder descer aqui no nosso meio. Por que 4.000 anos? Porque ele era chato, não queria vir? Não, é que ele teve que recolher, abrandar as energias que dele emanavam para poder entrar num corpo grosseiro como o nosso. 4.000 anos. Imagine a energia curativa que emanava desse ser. Então ele usou a saliva e a imposição das mãos, de mãos. Por que ele perguntava se ele via alguma coisa? Então no versículo 24 temos a resposta do cego. E levantando ele os olhos, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Qual é a primeira ideia de árvores que andam? Qual o significado destas palavras? A indagação de Jesus, se o enfermo via alguma coisa, afere o quê? O desejo de efetiva transformação moral do necessitado. Adianta curar alguém que não quer ser curado?
Mas nem Deus cura. Se nós não queremos, se nós não quisermos ser curados. Por que que Ele não cura? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Eu não quero. E o que Jesus fez? Ele testou para ver se realmente ele queria ser curado. E levantando então ele os olhos, traduz-se como um inequívoco propósito de elevação. Ele estava a fim de ser curado. Ele estava a fim de modificar. Atestado então como? Pela disposição íntima de se curar. E sobretudo, a disposição de seguir o que? As orientações do Cristo. Antes de continuarmos, eu faço uma pergunta. Nós estamos aqui com a disposição íntima de nos curar de todas as porcariadas que fizemos nas vidas anteriores e estamos prontos para seguir as orientações do Cristo? Adorei os porcariadas, desculpa. Porque fizemos muita coisa errada, meus amigos. Estamos prontos para isso? Continuando. Podemos então concluir por algum exemplo, até este ponto de processo da cura. Isso nos deixou algum exemplo? Vamos lá. Sim, qual é? Espíritos enfermos que somos, necessitamos nos manter unidos a Jesus, seguindo os seus ensinamentos e exemplos. A espiritualidade já está por aqui conosco, meus amigos. Ah, mas eles não têm paciência? Lógico que tem. Mas na planificação do universo, tudo tem um tempo, tem um prazo. E o nosso prazo já está acabando. Jesus veio há 2000 anos. Antes disso, enviou outros profetas para nos ensinar as mesmas coisas. E nós continuamos errando das mesmas formas e do mesmo jeito. Então, veja bem, para que nós possamos ser beneficiados pela bondade de Deus, que nos cumula sempre de bênçãos. Deus não nos abandona, mas nós temos que estar com vontade de receber essas bênçãos. Estamos prontos para isso? A terra está pronta. O que estamos fazendo uns para com os outros? A minha verdade é que deve prevalecer. Você não aceita a minha verdade? Plum, cortei teu pescoço. Me dá o que você tem, não dou. Plum, matei. Estamos aceitando os ensinamentos do Cristo? Como diz Kardec na Gênese, a alma, me fugiu o começo, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda, desperta no hominal. Nós já despertamos? Ou ainda estamos dormindo? Ou estamos sonhando? Em que nível nós estamos? Para entender tudo isso que o Cristo veio nos ensinar. Ô Maida, Pois dá não. licença, pô. Pois Não não. esqueça de nos explicar a pergunta. Estou explicando. Entendeu? Estamos Você indo. pulou, né? Não pulei, está aqui, ó. Podemos concluir por algum exemplo até esse momento? Sim. Qual é a conclusão? Que nós somos espíritos enfermos. Não só o cego de Betsaida, ele perguntou, você quer ser curado? Não perguntou, mas você enxerga alguma coisa? Você quer ser curado? Você e eu queremos ser curados? Quero. Então tá bom. Aqui é só seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Deus está sempre nos dando a oportunidade. Então é isso que nós temos que despertar em nós. A primeira coisa, você está enxergando alguma coisa? Sim, opa, então você quer ser curado. Não estou enxergando nada, deixa para lá. Esse cara aí não sabe nada do que ele está fazendo. Ô louco, vocês me trouxeram aqui para esse missionário não, esse guerrilheiro, esse revolucionário.
Está querendo que eu mude a minha cabeça, o meu jeito de enxergar o mundo? Não, o meu jeito é esse, é o chão, é a matéria. Tem que enxergar lá. Nós não queremos enxergar. Tanto que nós andamos sempre assim para o chão, sim para o chão, sim para o chão. Gente, passou esse momento. Temos que começar a olhar para frente e para cima. Porque senão nós não vamos levantar voo. Vamos ficar aqui, sempre na terra. Alguma pergunta? Algum comentário mais? Então vamos em frente. Então nós temos que mudar para recebermos estas bênçãos. Então, para isso, o que efetivamente devemos fazer? Vamos lá. É preciso superar as manifestações de desânimo e de pessimismo. O que mais? Por que isso? Corriqueiramente nos atinge. Por acaso nós estamos vivendo uma era de pessimismo? Essa política... Ou não? Vocês percebem? E o que os Espíritos têm recomendado para todos nós nos nossos trabalhos aí e aqui? O que? Acho que todos sabem o que é. Oração. Nós não estamos orando. Nós que temos um pouquinho de conhecimento, que lemos um livro a mais do que toda a humanidade, em função da doutrina espírita, achamos que já estamos prontinhos, já estamos no nível de Jesus. Que é isso, meus amigos? Não vamos nos iludir, não. Nós estamos num nível muito baixo ainda. Ninguém está aqui eleito, ninguém está numa posição além do que deve estar. Se estivesse, não estava mais na terra, não. Estava longe, muito mais alto, um perfil muito mais elevado. A gente só precisa lembrar de uma coisa: o momento mais gelado do dia, das 24 horas, é aquele que antecede o nascer do sol. A hora mais fria é essa. Então veja bem, nós temos que superar tudo isso, enfrentar os desafios da vida com ânimo forte, levantando os olhos. Pai, mestre, eu estou aqui, quero tocar minha vida, mas o Maida não quer, está me segurando, a Sirlene não quer, o Hugo não quer. Vamos tentar mostrar para eles que eles também têm que levantar os olhos. É esse o significado de levantando os olhos. Vamos enfrentar as dificuldades. Desânimo, superação. Desânimo, uma superação. Um exemplo simples. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista o que faz? Vê oportunidade em cada dificuldade. Está vendo? O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Agora já o otimista, opa! Está todo mundo chorando? Vou montar uma fábrica de lenço de papel. Oportunidade, está aqui, ó. Otimista vê oportunidade. Vamos chorar junto? Vamos usar a nossa massa e a massa encefálica, e vamos achar oportunidade. Em todos os sentidos. Eu falei uma oportunidade material, mas o mais importante é uma oportunidade de convivência, de fraternidade, de amor espiritual. É isso que nós temos que fazer. Então, otimismo e pessimismo. Vamos lá. O cego, na sua determinação de se libertar da cegueira, ele diz: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Isso aqui, árvores que andam, só para dar um exemplo simbólico. Pode ser, a gente até vê isso. Será que é isso mesmo? Que ensinamento podemos então depreender desta afirmação? Que a visão distorcida da realidade pode estar relacionada aqui a diferentes causas. Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 15, item 3, diz: a primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a visão.
Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. A distorção visual, de fato, poderá estar relacionada à visão espiritual e não a problemas no globo ocular. Kardec, não sou eu não, ninguém está aí, gente. Ó. A Gênesis capítulo 15, item 13. Então, veja bem, quando nós observamos, vemos alguma coisa errada, será que está errada mesmo? Será que nós estamos prontos para ver aquilo? Ah, não, é o Hugo que está errado, é ele, será? Ou sou eu que estou com o meu espírito alterado, com a minha forma de entender a vida alterada, estou vendo coisa errada? A minha maneira de enxergar. Então nós temos que refletir bastante. O texto, ver homens que parecem árvores que andam, indica visão aparente, superficial, embaçada. Por que será que Jesus teve aquela inspiração fantástica, aquele ensinamento: quem não tem pecado atire a primeira pedra? Por que será? A primeira vontade qual foi? Jogar a pedra. Mas você viu que visão aparente, superficial, embaçada. Opa, quando cada um de nós, naquele momento, voltamos para dentro de nós espiritualmente, o que fizemos? Caiu a pedra, viramos as costas e fomos embora. Porque nós estávamos tão complicados quanto aquela própria pessoa na qual nós iríamos atirar a pedra. Porém, sob o ponto de vista espiritual, todos estamos conscientes que cada espírito é um mundo por si próprio. Meu conhecimento é igual do Locatelli, do Hugo ou de vocês é igual ao meu? Não! Cada um tem um nível de conhecimento, um nível de experiência. Cada um tem vidas passadas completamente diferentes entre si. Então quem sou eu para julgar vocês? Quem sou eu? Por isso que o Cristo foi fantástico. Não poder julgar, porque com a mesma forma que julgardes, serão julgados. Quem sou eu para julgar? Quem são vocês? Quem somos nós? Não podemos. O ambiente ao qual nos vinculamos não é uma floresta de criaturas aparentemente iguais, como sugere a expressão árvores que andam. O espírita consciente sabe que o lar, trabalho, o ambiente em que vive e atua é uma sociedade heterogênea, que é formada por quais tipos de espíritos? Vagabundos, como se diz. Espíritos portadores de valores e necessidades diferentes. Carl Schutter, no livro Espírito do Cristianismo, no capítulo 62, vem nos esclarecer a respeito, dizendo o seguinte, meus amigos e amigas: colhemos uma lição de inestimável proveito em tudo isso, que refere-se à passagem do espírito da materialidade em que ele está para a espiritualidade, porém da ignorância para a sabedoria, ou seja, das trevas para a luz. O espírito não adquire, como o cego não adquiriu repentinamente a vidência da verdade. O Cristo falou isso faz tempo. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Do quê? Da ignorância onde estamos inseridos. 2016 anos já se passaram. O que nós estamos vendo na Terra ainda hoje? Falamos há pouco. Dissensões, falta de fraternidade, falta de entendimento, falta de amor, sobretudo. Egoísmo, ignorância. Está graçando à vontade. Preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de pensar. Somos manipulados à vontade, principalmente da mídia. Solta, alguém fala alguma bobagem lá, uma grande parte de nós acredita naquelas bobagens sem pensar. É verdade.
Gente, nós temos que viver para nós, Deus. E não viver para aquilo que o Hugo vai achar de mim, aquilo que o Locatelli vai achar de mim, aquilo que vocês vão pensar de mim. Porque na hora que eu fechar os olhos aqui, nenhum de vocês vão estar junto de mim. Vai ser eu comigo mesmo, perante a minha consciência e Deus. A maioria de nós na Terra vivemos em função: será que o meu amigo pensa de mim? Será que a minha amiga vai pensar? Como é? Ele tem isso, eu também quero, né? Gente, quem tem certeza que amanhã vai estar aqui? Eu não tenho. Gostaria de continuar, mas não depende da minha vontade. Então nós temos que ver isso, olha. Nós temos que realmente buscar a verdade. Nos relacionar com o Pai, que é a nossa origem. Temos o caminho que é o Cristo, nos ensinou tudo isso, nos exemplificou. Ah, mas é chato. Mas quem disse que nós viemos aqui para ficar discutindo se os ensinamentos do Cristo são chatos ou não são chatos? Quando nós estávamos do lado de lá, imploramos, pedimos a Deus, nosso Pai, dê a chance de eu voltar. Eu tenho certeza que nessa experiência, estas lições eu irei assimilar com grande facilidade e colocarei em prática no dia a dia. Eu vou ser um agente de mudança, eu não vou ser um mero espectador. Mas o que é que estamos sendo? Continuando então. Então passa por um estado de confusão, voltando só para nós não perdermos o fio da meada. Então o Espírito não adquire como o cego não adquiriu repentinamente a vidência da verdade. Ele passa por um estado de confusão, assim como o cego, vendo, mas vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. Nós estamos distinguindo claramente a realidade na qual nós estamos inseridos? Não. Quantos de nós não gostaria? Puxa, já pensou se tivesse todos os espíritos materializados para a gente bater um papo com eles? Não, quantos de nós não pensamos assim? Mas nós nos preparamos para isso? Então vocês percebem que nós queremos materializar o mundo espiritual e não espiritualizar a matéria. Então nós temos que elevar, levantar a cabeça. Opa, é para lá que eu vou, não é aqui que eu vou ficar. Aqui é momentâneo, é uma experiência. Então vamos a algumas considerações. No início do atendimento espiritual realizado por Jesus, percebemos que a visão do cego se revelou deficiente. Após a cura, mesmo não enxergando com nitidez, a revelação que prestou a Jesus foi sincera, expressando o que efetivamente estava vendo. Isto é importante, foi sincera. Nós estamos sendo sinceros com os nossos objetivos, com os nossos planos, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, modelo e guia. O cego não se enganou dizendo ser curado, pois ao afirmar que não via plenamente, expôs sua real deficiência por sentir-se seguro e amparado por Jesus. Estas informações foram importantes para Jesus? Sim, pois ele continuou a lhe dar a assistência. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Então, como é que nós vamos interpretar esses ensinamentos sob o ponto de vista espiritual? Aqui a resposta. Devemos dilatar nossa visão espiritual. Não ficar esperando os espíritos fazerem isso por nós, não. Eles já estão cansados. A literatura espírita está cheia destas revelações. Poxa, eles querem que a gente faça tudo por eles, os terráqueos. Eles não querem fazer nada. Acha que nós vamos fazer milagre? Milagre não existe. Então, olha, dilatar a nossa visão espiritual, buscando de forma incessante o melhor.
para que possamos enxergar com nitidez a necessidade de buscar sempre o melhor que a vida oferece em termos de conquista morais e intelectuais. Quantos de nós, a literatura está repleta desses ensinamentos, parte daqui, vai para o mundo espiritual, chega lá, o quê? Na Terra tem vida? Que isso? Você está louco? Não existe nada, é só aqui onde nós estamos. Quantos de nós aqui estamos lá no mundo espiritual? Não, isso é ilusão sua, você está maluco, lá não existe nada. Quantos de nós não queremos buscar as conquistas morais e intelectuais? Qual é um dos jargões do espiritismo? Espíritas, amai-vos. Mas, Maida, sabe uma coisa que é interessante? O Maida está falando para nós isso tudo, né? E vem claro na mente da gente o bem-aventurados os pobres de espírito, que é o que você falou. Falta a nós humildade. A gente não se coloca na posição de alunos dessa vida e que a gente tem que correr atrás. Inclusive a nossa Estelinha traz uma figura importante da força do nosso grupo quando nós estamos unidos em busca de fazer isso, que é o feixe de varas que a tia Ida falava. Agora, sem a gente ir para o trabalho, não vai. Não tem o que fazer. E dentro do que o Hugo está falando, do nosso grupo de trabalho, está claro, já foi pedido pelas manifestações espirituais que nós, quando entrarmos, não só no nosso, mas qualquer grupo de trabalho, tire os pensamentos materiais da cabeça, entre com o corpo, mas 100% com a alma, com a vontade firme e sincera de ajudar, que aí vai se criar uma corrente fluídica que vai facilitar todos os trabalhos. Então temos que entrar para valer no trabalho e não fazer de conta. Chegarmos do trabalho e lá ficar pensando, poxa, fulano me fez isso hoje, Pai nosso que está no céu, mas eu na hora que eu sair daqui eu pego, quiser celebrar. Gente, não tem sentido. Precisamos tomar cuidado com isso. Tá certo? Ou a gente vem para valer, ou não vem. Nessas condições que eu brinquei aqui, é melhor não vir. É melhor não vir. Maida, eu lembrei de uma procissão em Santa Maria da Boca do Monte, aquela da Boate Kiss. Uma procissão, cidade toda, aí, ali no meio, né? As beatas todas atrás do bandur. Vai cantando, né? Os anjos, todos os anjos. Mas a senhora viu o que a fulana fez? Os anjos, todos os anjos. E aí era da você inteira assim. Então, esse exemplo aí, ó, encaixa perfeitamente no nosso meio, meus amigos e amigas. Não é porque é da outra religião que não, somos iguais. Mesma coisa, chega na sala, nós aí apaga a luz e pá. Gente, a partir do momento que a gente já entra numa sala de trabalho, vai diminuindo a conversação, que ali está repleto de espíritos que durante a semana foram trazidos, estão aguardando a nossa presença para começar a ser curados ali. Nós enxergamos, está vendo? Nós não vamos até eles. Nós queremos que eles se materializem. Isso não é brincadeira. Nós temos que mudar o nosso ponto de vista, o nosso patamar de ver as coisas. Continuando então, será que os valores que hoje dispomos são suficientes para a realização de empreendimentos elevados? Será que são? Não, os valores são insuficientes. Como resolver então essa dificuldade? Utilizar a experiência da vida, firmando-a com amor, o que nos oferecerá então novos e apropriados ensinamentos para nos impulsionar para a frente. Quando formos fazer alguma coisa, eu vou repetir, façamos com a vontade firme e sincera de ajudar. Que esta não saiba o que esta fez, ensinou Cristo. Fazer com vontade, sem pensar, já viu fulano, ele é um médium não sei o que, ela é a médium não sei o que, ele é isso, ninguém é nada.
Nenhum de nós somos nada. Somos alunos, aprendizes, que estamos aqui, cada um dentro da sua responsabilidade, a qual nos será cobrada quando retornarmos ao mundo espiritual. O que você fez com aquela habilidade de expositor, de médium, de varredor, disso, daquilo? O que você fez? Aí é o que sempre acontece, choro e ranger de dentes. E para evitar isso, então, vamos utilizar essa experiência com amor, com vontade. Perguntas, comentários, pode perguntar à vontade se quiserem, tá? Lembremos-nos que adotar ação no bem é conquistar conhecimentos pelas vias naturais do progresso espiritual. Vou repetir. Lembremos que adotar ação no bem é conquistar conhecimentos pelas vias naturais do progresso espiritual. Desta forma, nós fugiremos do impositivo milenar, repito, milenar, de aprender pelo sofrimento. Então, nós só chegamos a Deus quando levamos uma paulada na cabeça. Por que não naturalmente fazermos isso? Quantos de nós chegamos na casa espírita porque estávamos felizes? Estou vendo que ninguém levantou a mão, está vendo? Ninguém. Sofrimento milenar, só pela dor é que a gente procura a saída. Quando está tudo bem, está tudo bem. Quem está bem, você pode fechar os olhos daqui a pouco. Parte, vai embora e daí? Como é que fica? Muitos de nós iniciamos bons empreendimentos, mas por falta de perseverança, não concluímos as tarefas assumidas. Tarefas voltadas para o bem. Quantos de nós? Outros, de forma irrefletida, assumem o compromisso de realizar muitas coisas, mas pouco ou nada executam. Uns não fazem nada, assumem a tarefa e caem fora. Outros assumem um monte e faz uma ou outra. O Espírito revela progresso efetivo somente quando passa a ser mais resoluto. E agora vem a palavra-chave: constante no seu propósito de melhoria. Tem que ser constante no seu propósito de melhoria. Hoje eu vou no centro. Semana que vem o amigo convida para ir no happy hour. Hoje eu não vou. Semana na outra surge uma viagem do litoral. Não vem. E aqueles companheiros espirituais que foram designados para que nós os atendêssemos aqui na Casa Espírita, eles vieram. Eles vão ficar felizes? Quando nós marcamos uma consulta médica, chegamos no médico e o médico foi embora, não vai nos atender. A nossa reação é de simpatia, não é? Oh, que beleza, obrigado, que Deus te ajude. Não é assim? No nível evolutivo que nós estamos? Não é assim, eu vou ficar bravo. E acha que eles vão ficar diferentes? Não vão ficar diferentes, não. Aí de repente surge aí um problema de uma obsessão que a gente não entende por que apareceu a obsessão. Irresponsabilidade de trabalho. Não houve constância no propósito de melhoria. É trabalho assumido e não houve perseverança. Então nós temos que aprender a ver com olhos de ver. E não com olhos matéria. Vamos em frente? Senão não vai dar tempo. Esta é a forma então de atestar a assimilação do olhando firmemente, que consta no ensinamento evangélico Ora em Estudo. Então, dessa forma, nós temos que olhar firmemente, manter uma determinação, e não fazer de conta que, como é comum no Brasil, fazer de conta nisso, fazer de conta daquilo. Acabou, nós não temos. Nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, diz Paulo de Tarso. Então fazer de conta, assumir, não vou, é melhor não assumir. Lembremos-nos que a despeito das nossas
mais nobres e firmes disposições, somente com o amparo constante de Jesus é que conseguiremos forças para, como o cego de Betsaida, olhar firmemente, ficar restabelecido, vendo distintamente a todos. Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. Sem ele nós não vamos para lado nenhum. Como podemos interpretar então agora a outra expressão? Ficou restabelecido. Vamos ver? O retorno do equilíbrio pela capacidade de retomar a posição de criaturas simples e bem dispostas, foi por aqui que nós conseguimos. Com o retorno do equilíbrio pela capacidade de retomar a posição de criatura simples e bem disposta. Nós somos simples e bem dispostos? Ou nariz empinado, orgulhosos, egoístas, donos da verdade? Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Perdoar? Que isso? Eu vou perdoar, mas não quero te ver mais na minha frente. Estamos aqui, criaturas simples e bem dispostas? Não. Então, por que criaturas simples? Porque as pessoas simples já não se mantêm presas ao emaranhado de complicações decorrentes da indiferença, do egoísmo, da vaidade. Então vejam, vem só confirmar o que eu estava falando. As pessoas que se acham, eu sou o grande conhecedor, o grande professor, doutor de nada. Entre a nossa origem e a nossa chegada a Deus, nós estamos grudados na origem. Como é que eu sou professor, doutor? Sou nada. Nenhum de nós é. Estamos momentaneamente procurando pagar dívidas horrorosas que contraímos no passado. Então temos que ser simples, pessoas simples, humildes, porque é isso que é feito o reino de Deus, o reino dos céus. Ver segundo os padrões de Jesus significa ser humilde e conhecer a verdade, porque só a verdade liberta, e não a minha verdade, a verdade do universo. Onde eu acho essa verdade? Está aí. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. Observemos a natureza. Diariamente ela nos dá um exemplo de humildade e de simplicidade que nós não temos. Mas ela está aí todos os dias. Apesar da agressão que nela atuamos continuamente, jogamos, ela está aí, mostrando para nós o que fazer, como fazer. Mas nós não, nós somos os sabichões, tem que ser do nosso jeito. Pode, acaba com a natureza, limpa tudo. Vamos interferir no reino, no reino dos insetos, nas aves, nos animais, vamos interferir, vamos derrubar toda a floresta. E aí, o que aconteceu? Está aí, vocês viram ontem, eu vi, todo mundo viu, 2015 foi o ano mais quente da história do planeta, concluiu a NASA. Isso está certo? Quem somos nós para fazer uma bobagem dessa? Ser humilde e conhecer a verdade está demonstrado na frase: e já vi ao longe e distintamente a todos. Ver ao longe e distintamente significa ver além ou acima das aparências. É isso que nós realmente devemos fazer. Enxergando o próximo como irmão, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. É aí que nós devemos realmente batalhar para chegar nesta simplicidade, nessa humildade, meus amigos, amigas e internautas. Como criaturas simples, não observaremos as pessoas como caricaturas humanas, como árvores que andam, mas como companheiros em processo de caminhada para Deus. Criaturas simples, não egoístas orgulhosas, achando que somos donos da verdade, sendo todos eles portadores de peculiaridades e valores próprios.
os quais nos concedem a oportunidade de colocar em prática, então, a orientação de Jesus. Como pessoas simples, nós teremos simplicidade para entender as coisas de Cristo. E como são coisas simples, nós automaticamente assumiremos. Mas nós não queremos, nós não procuramos, nós achamos que somos... Estou vendo tudo em cima, eu sou eleito, eu já conheço a doutrina espírita, quando eu sair daqui, Jesus vai me receber lá. Conversa fiada, gente. Não vai ter nada disso. Não é isso que vai me colocar nesse patamar elevado. É isso aqui, ó, a simplicidade, a humildade. Nenhuma pergunta? Deixa eu fazer uma colocação. A humildade, ela é tão importante, é bom a gente lembrar que é a primeira bem-aventurança, né? O Dr. Sérgio Lopes tem um livro incrível que chama Código do Monte. Ele relaciona as bem-aventuranças com chakras. E é impressionante com partes, sabe? É bem interessante. E a humildade é o chakra básico. E aí ele vai e faz essas correlações, é muito interessante, e mostra com muita clareza o quanto nenhuma outra bem-aventurança é possível sem a humildade. A humildade ela é básica. Sem ela a gente não aprende, a gente não ensina, a gente não faz nada de bom. A gente não consegue fazer o bem. A verdade é essa. Então, o ser humano, no geral, tem graus de humildade e orgulho. Mas, para mitigar o orgulho, tem que ter muita atenção e autoconhecimento. E autoconhecimento só no estudo, só na prática do bem. Tarcísio, por favor. Não, é só para dar testemunho da minha ignorância. Eu me gabava de ter ido para a doutrina espírita sem dor nenhuma. Eu fui assim, nossa, eu me gabava mesmo. Hoje eu vejo o tamanho da minha ignorância, porque pela bondade do mestre eu fui encaminhada para a doutrina espírita, porque eu nem sonhava o trabalho que eu teria pela frente no lar. Eu nem sonhava. Se não fosse a bondade do mestre, eu não teria aguentado a enorme tarefa que veio às minhas mãos. Por isso que hoje eu me envergonho de ter me gabado da doutrina sem dor. Não, a dor vem depois. A gente é amparado antes. Veja bem, realmente nós não sabemos nada. Tudo que nos acontece tem um fundamento, tem uma razão. O exemplo da Darcy está muito claro. Quer dizer, ela veio, eventualmente, se ela não estivesse, o que teria acontecido com ela em função das dificuldades da vida? Sei lá. Então, não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não saiba, não tenha conhecimento. Então, tudo que nos acontece tem uma razão, tem um fundamento. Temos que ter olhos de ver e ouvidos para ouvir, e não fazer de conta. Continuando então, qual é a orientação primordial de Jesus? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. É só isso que ele pediu para nós. Faz 2000 anos. Há 2016 anos atrás, quando ele falou isso, o que nós fizemos? Eu mudar, tirar as minhas cristalizações mentais daqui, colocar um novo conceito? Eu não, vou continuar espoliando Agostinho, Locatelli e todo mundo, não quero saber, mata ele, tira esse cara da nossa frente. Vou perder as minhas benesses no templo, no sinédrio, vou ter que trabalhar, agora não vou poder fazer, mata o homem, vamos embora, mata o Cristo. Foi o que nós fizemos, foi o que nós fizemos quando ele veio ensinar isso. Ensinou e exemplificou. Já fazem 2000 anos. Vamos analisar o final do versículo 26, capítulo 8. E mandou-o para a sua casa, dizendo:
não entres na aldeia. O que é isso? Não entre na aldeia. Puxa vida, mas está curado porque vai lá comemorar com todo mundo, vai lá fazer uma beberragem danada. Vamos ver o que ele quis ensinar com isso? Temos dupla interpretação. Literal, relacionada ao ambiente doméstico, onde convive-se com os familiares e amigos próprios. Este é o local apropriado para a execução de responsabilidades e dos deveres definidos pela encarnação. Literal, na família. Por isso é ali que nós temos que cumprir todas as nossas responsabilidades, começando por lá. A segunda interpretação diz respeito à casa íntima, ao espírito, ao plano onde se operam as aquisições necessárias ao progresso espiritual. Há algo de complexo ou incoerente na instrução de Jesus? Não entres na aldeia? Não. Se fizermos uma análise não literal, extrairmos o espírito da letra. Então veja lá. Trata-se de uma recomendação justa, prudente, indicando o quê? Que o doente, para se manter permanentemente livre da cegueira, não deve retornar à posição anterior antes de ser curado. Quando eu falei em cristalização mental, é isso. Puxa, sarei, não tem mais nada. Eu quero continuar minha vidinha do jeito que eu sou. Tivemos alguém, ou eu, qualquer um pode ter um infarto quase fulminante. Escapa. Eu posso continuar a minha vida como eu levava antes? Não. Tenho que mudar totalmente. Mas nós queremos mudar? Não. E é o que ele diz aqui. Não entres na aldeia, uma ordenação precisa de Jesus, que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. Não é aqui, ficar olhando para o chão. Opa, agora eu tenho que vibrar lá. Tenho que desviar o meu foco. Tenho que buscar outras tarefas mais elevadas. E nós queremos fazer isso? Temos dificuldades, não queremos. Ah não, eu quero manter o meu jeito de sempre, eu quero ir no boteco, tomar o meu aperitivo, quero encontrar meus amigos, jogar carta, quero isso, quero aquilo. Acabou, tem que mudar. É isso que ele nos pede nesta encarnação, no momento da escola pela qual passamos. Vamos mudar, vamos vibrar em planos mais elevados. Senão continua isso que nós estamos vendo na Terra. A cura só se concretiza quando a determinação de Jesus for de fato assimilada por todos nós. Quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que foi dito. Isso acontecerá quando o Espírito entender que é fundamental recolher-se à própria entidade, a sua casa. E então, não ficar preocupado com aquilo que o amigo vai pensar, que a amiga vai falar. Tem que entrar dentro da sua própria casa. E então, passando a fazer reflexões apropriadas, é levado por livre iniciativa à elaboração de estratégias ou estratégias de redenção, da redenção. Então, quem vai nos elevar? Nós mesmos. Eles estão cansados de nós ficarmos pedindo, ô Bezerra, ô fulano, ô ciclano, vem me ajudar. Você está se ajudando? Imagine nós aqui, alguém ficar pedindo para que um cure o outro. Podemos dar apoio, dar ajuda, mas se nós não dermos o primeiro passo, nós não seremos curados. Assim, agindo e com a mente renovada, elegerá e manterá como padrão de comportamento a sintonia com Deus, para onde se deve canalizar todos os esforços. É isso que nós devemos fazer. Faz 2016 anos que ele veio, ensinou esse caminho, e já faz
De acordo com o Dr. Ferreira, 10 mil reencarnações que nós estamos aqui, vai e volta, dentro do reino nominal. E até agora, estamos aqui patinando. Estamos aqui, é para que lado que eu vou? É para cá? É para lá? Estamos nos agitando na matéria? No reino nominal? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 34, nos esclarece o seguinte: quase todos os doentes reclamam, que eu falei há pouco, a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Jesus, me ajude! Mas o que eu estou fazendo para ele me ajudar? Nada. Então eu tenho que dar para poder receber. O universo é assim. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Dou coisa ruim, prepare que vem coisa ruim. Dou coisas boas, virão coisas boas. Continua Emmanuel. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são aqueles que lhe seguem os passos do mundo. Então, dessa atitude procede a legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira, que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Quantos de nós éramos 100% cegos, em termos de fé, de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus? Tínhamos a obscuridade na nossa frente, tomamos conhecimento, está brotando a fé, mas foi retirado totalmente a cegueira? E continua Emmanuel: em razão disso a terra está repleta daqueles que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Emmanuel, veja bem, aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. Aquele que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. E conclui Emmanuel: é óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo. É difícil, né, meus amigos, amigas? Escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Agora que é bravo, hein? Não só o trabalho, mas e o testemunho. Essa interpretação da cura do cego de Betsaida nos faz recordar Saulo de Tarso, que ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física para que pudesse enxergar as claridades espirituais. Imensa claridade, perdeu a visão física, mas abriu as visões espirituais. Emmanuel, então, Paulo Estevão, vem elucidar esse acontecimento e diz: aqueles 3 dias em Damasco que passou cego foram de rigorosa disciplina espiritual. Precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Quem era Saulo de Tarso? Perseguidor do Cristo. A partir daí ele passou então a ser Paulo de Tarso, aquele que aceitou o Cristo. Imagine a reforma, como ele diz aqui, inelutável. Ninguém acreditaria na conversão inesperada, entretanto teria que lutar contra todos os céticos, pois Jesus, para falar-lhe ao coração, escolhera a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na companhia de somente
3 homens muito menos cultos do que ele, incapazes de compreenderem aquele momento. Saulo agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Passou então a examinar-se melhor, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Apesar dos títulos que ele tinha no Sinédrio, das responsabilidades públicas, do renome admirado, ele era somente mais um necessitado do que da proteção divina, como nós o somos. Mas ele, com o que aconteceu, ele mudou. E nós estamos mudando com tudo que nos acontece no nosso dia a dia? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse de suas necessidades imensas. Então veja, vamos pegar esse exemplo dele aqui. Será que vai precisar vir uma grande cacetada na nossa cabeça para nós finalmente acordarmos e buscar a Jesus? Nós estamos numa casa espírita. Não que somos diferentes e preferenciais, ou que somos escolhidos, não. Mas temos a chance de ver essa maravilha que é a doutrina espírita. Temos a chance de ver e acompanhar o Evangelho com mais precisão e elucidação. Vamos esperar o que mais? E conclui Paulo. Concentrado na cegueira que o envolvia, então Paulo orou com fervor e diz o seguinte: recorreu a Deus para que não deixasse sem socorro, pedindo a Jesus que lhe clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Após 3 dias, Jesus enviou o idoso Ananias, que em seu nome curou a cegueira de Saulo. O diálogo entre o beneficiado e o benfeitor revela o que acontece quando a cura ocorre sob o amparo do Cristo. Então, para concluir, diz isso: Ananias, isso Paulo falando, ressuscitastes-me para Jesus, serei dele, Jesus, eternamente. Sua misericórdia suprirá minhas fraquezas, compadecer-se-á de minhas feridas, enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. O generoso velhinho Ananias, com alegria a transbordar os olhos, disse: Saulo, sim, somos do Cristo. Então veja, esse exemplo, pode ser, Paulo, esse exemplo do nosso Paulo de Tarso, que cale fundo em cada um de nós. Então vamos esperar uma grande chacoalhada, um grande acontecimento, um grande cataclismo para que nós mudemos a nossa forma de ser. Hoje, já, a partir de agora, vamos ser nós o quê? Cristãos, seguidores do Cristo, amando e exemplificando tudo aquilo que o Cristo nos ensinou junto ao nosso próximo. Alguma pergunta, algum comentário? Recado. Nenhum? Nada? Então eu vou agradecer a todos, aos internautas, a vocês, e continuaremos esse estudo no próximo encontro. O Flávio tem algum recado. Obrigado a todos. Saúde e paz.